gente. Queria agradecer primeiramente todos que me acompanham. Lembre-se, não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, tá? E hoje, como vocês estão vendo, está um lugar mais descontraído, sair daquela coisa do consultório para fazer o quê? Hoje estou aqui na cozinha do chefe Ricardo Wagner para a gente fazer uma receitinha diferente, que vai ser uma imitação de um pão de queijo. Então é um pãozinho de mandioquinha, tá? Então ele não tem glúten, não tem lactose. Essa galerinha que tem intolerância ao glúten ou lactose aí pode comer sem problema. E vai ficar uma delícia com certeza, tá? Então, aproveitando, eu vou falar um pouquinho de doença celíaca. Então, a doença celíaca nada mais é do que uma desordem sistêmica autoimune, que é isso, o sistema imunológico do corpo atacando o próprio corpo, que é causada pela ingestão do glúten. O que é o glúten? O glúten é uma proteína que está presente nos seguintes alimentos: trigo, aveia, centeio, cevada e malte, tá? Quando a pessoa ingere esses alimentos que contêm glúten, o corpo reage, causa uma inflamação no intestino. Então, uma inflamação crônica na mucosa, que é a parte de dentro do intestino que faz a absorção, tá? E essa inflamação crônica faz com que as vilosidades, que são umas ruguinhas que tem dentro do intestino, elas diminuam, elas atrofiem. E isso vai fazer com que haja uma má absorção e todas as consequências que essa má absorção causa, tá? Essa doença pode aparecer em crianças de 1 a 3 anos, mas também pode aparecer em qualquer pessoa, inclusive nos adultos, tá? Os sintomas, que às vezes, mas como que eu posso suspeitar? São o quê? Diarreia crônica, mais de 30 dias, tá? Anemia, falta de apetite, atraso no desenvolvimento, tá? Tanto de peso quanto de altura na criança, distensão abdominal, dor, aftas recorrentes e mudança do humor. Então, uma pessoa irritada ou apática, né? Não tem vontade para fazer nada, desanimada. É óbvio, né? Quem tem dor abdominal, tem diarreia crônica, não tem como ser uma pessoa feliz com humor legal, tá? Como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico é feito com exames de sangue, tá? Você faz, porém, o final tem que ser feito uma endoscopia com biópsia do intestino. O que é? Um caninho que entra pela boca, passa lá no estômago, vai lá no intestino, tira um pedacinho e eles vão ver. Vai ter uma atrofia da mucosa e das vilosidades, isso vai fazer o diagnóstico da doença celíaca, tá? Tratamento para isso é não ingestão de qualquer alimento que tenha glúten. Então, todos esses alimentos e derivados que eu falei, né, desses alimentos, por exemplo, do trigo, a farinha de trigo, farinha de rosca, tem tudo isso, não pode ser ingerido para o resto da vida, tá? Se você não ingere, você vai ter uma vida normal, porém, se não cuidada, não tratada, a doença celíaca pode matar, tá, gente? Então, vou dar uma ideia nova para variar um pouquinho o cardápio aí, porque realmente é uma coisa difícil, tá joia? Então, agora vocês vão ficar com o chefe Ricardo Wagner, tá joia, gente? Um abraço, até mais. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui no Bistrô em Casa, participando aqui do vídeo do Dr. Diego Biela. Hoje nós vamos fazer uma receita bem legal. É um pãozinho de mandioquinha, só que esse pãozinho não leva farinha, não leva ovo e não leva leite. E ele fica bem legal porque ele fica parecido com um pão de queijo. Então ele não leva glúten e também não tem leite. Ou seja, para quem tem alergia à proteína do leite de vaca, então é uma opção bem legal, bem prático, bem rápido para estar fazendo aí no seu dia a dia. Então o que nós vamos estar usando para fazer esse pãozinho de mandioquinha? Nós vamos utilizar, vem aqui, mostra aqui para mim. Nós vamos utilizar a mandioquinha, que é a batata baroa, né, também conhecido como batata baroa. Nós vamos utilizar o polvilho doce, o polvilho azedo, vamos utilizar água, azeite, sal e orégano. Só esses ingredientes aqui que nós vamos estar utilizando. Mas antes da gente começar, é legal a gente saber o que é o polvilho que nós vamos estar substituindo ao contrário, né? Vamos substituir a farinha pelo polvilho. O polvilho é uma farinha bem fininha que ela é extraída da mandioca.
por isso que ele não tem glúten. E vocês já devem ter ouvido falar, sempre tem polvilho doce, tem polvilho azedo. Qual que é a diferença desses dois tipos de polvilho? O polvilho doce, ele é o resultado do processo de decantação da mandioca, aí fica aquela matéria sólida, essa matéria ela é seca e ralada, daí tem a origem o polvilho doce, é uma farinha bem fininha. E para que serve? Como que eu utilizo? Vamos exemplificar. Quando você come aquele pão de queijo bem modelado, redondinho, que por dentro ele é bem fofinho, ele é feito com o polvilho doce. Ou seja, o polvilho doce ele dá elasticidade para a gente poder modelar esse pãozinho e ele dá aquela massinha por dentro. Porém, quando ele começa a esfriar, ele fica murcho. Então, aquele pão de queijo que você come logo em seguida ele esfria, está murcho, ele foi feito com o polvilho doce. O polvilho azedo, qual que é a diferença dele? Ele passa por um processo de fermentação. Tá? Então, o que acontece? Quando você leva ele ao calor e a água, ele vira um fermento e faz com que ele cresça. Então, quando você come aquele pão de queijo, que ele não tem um formato tão bonito, mas ele é um pouco maior, e por dentro ele é oco, ele é feito com o polvilho azedo. E o polvilho azedo não deixa ele murchar. Por isso que nessa receita nós vamos usar os dois. Nós vamos usar um pouco do polvilho doce e um pouco do polvilho azedo. Um pouco de bom que tem de cada um para fazer o nosso pãozinho bem bacana. Então vamos anotar os ingredientes da receita, para quem gosta de anotar. Então nós vamos, a mandioquinha, nós vamos utilizar 500 gramas de mandioquinha cozida, tá? Pega a mandioquinha, descasca ela, na hora de cozinhar já põe um pouquinho de sal na água. Acabou de cozinhar, com ela ainda quente, você vai passar no espremedor, tipo aquele espremedor de batata, tá? Vai ficar com esse formato aqui. Então, 500 gramas de mandioquinha. O polvilho, nós também vamos utilizar a mesma quantidade, 500 gramas. Só que nós vamos dividir. Metade vai ser do polvilho doce e metade vai ser o polvilho azedo. Mas o que nós vamos utilizar? Um pouquinho de água, 1/4 de xícara de água, tá? Que é mais ou menos 80 ml de água. Azeite, meia xícara de azeite, 120 ml de azeite. Agora aqui, pessoal, tem que ser um azeite bom, tá? Porque o azeite é o que vai dar o sabor ao seu pãozinho. Se você não utilizar um azeite legal, de uma boa qualidade, não vai ficar com um sabor tão agradável. Então, como qualquer produto que você usa para cozinhar, sempre produtos de qualidade. Vamos utilizar um pouquinho de sal e um pouquinho de orégano para dar um saborzinho ali. Se você não gostar do orégano, não precisa colocar. Então, vamos começar, tá? Primeiro passo, nós vamos misturar os dois polvilhos, tá? Então, eu vou começar aqui colocando o polvilho doce. Olha como que ele é bem fininho. O polvilho doce, ele é bem fino mesmo. Então, eu vou colocar aqui numa travessa aqui o polvilho doce. Vou colocar o polvilho azedo. Coloquei os dois polvilhos aqui. Agora vamos mexer um pouquinho aqui só para misturar essas duas massas aqui. Ele é bem leve, ele espirra bastante. Aí nós vamos colocar aqui, um pouquinho do orégano, só uma pitadinha de orégano para dar um saborzinho bem legal aqui essa massa aqui. Nós vamos colocar uma colherinha de sal. Lá na nossa mandioquinha já tem sal, tá? Então a gente vai pôr só uma 2 colherinhas aqui de sal para tá ajudando a dar um pouquinho mais de sabor. Pronto, a gente mexeu aqui um pouquinho. Agora eu vou acrescentar a mandioquinha. Nós vamos colocar a mandioquinha aqui. Vamos colocar a mandioquinha e vamos mexer. Vamos começar a mexer aqui. Agora, para ajudar aqui, agora nós vamos colocar a água, tá? Vamos vir aqui com um pouquinho de água. Aqui eu falei 1/4 de xícara de água, tá? 1/3. Mas aí você vai vendo, conforme você for fazendo aqui a massa, você vai perceber se você precisa colocar um pouco mais de água. Ela só não pode ficar aquela massa que fica grudando na sua mão, tá? Ela tem que ficar soltinha. Aqui, nós vamos colocar um pouquinho mais de água aqui nessa nossa massa aqui, Um pouquinho mais de água aqui.
Isso. Agora nós vamos colocar o azeite. Nós vamos pôr um pouquinho do azeite aqui. Metade aqui do azeite. E metade nós vamos usar daqui a pouquinho. Tá? Deixa eu mexer mais um pouquinho aqui. Misturar. E agora, pessoal, isso aqui tem que ir com a mão. Não tem jeito, tá? Nós vamos mexer ele com a mão e nós vamos colocar aqui na pedra para tá finalizando. Tá? Então a gente vai entrar aqui agora com a mão, só para começar a dar o ponto aqui nessa massa. A gente vai amassando bem ela, sovando bem essa massa. Feito isso aqui, ó, nós vamos colocar ela aqui na pedra aqui, tá? Vamos colocar ela aqui na pedra, deixa eu pôr isso aqui para cá. E nós vamos acabar de misturar ela com o polvilho. Agora, aquele azeite que nós deixamos aqui, nós vamos acabar de juntar ele. Então, nós vamos pôr mais um pouquinho de azeite nessa massa. Pode ver que ela vai tomando formato e ela fica com essa cor bem bacana, ela fica bem amarelinha, né? Porque a mandioquinha, ela já tem essa cor, então ela fica bem amarelinha também. O orégano ele vai dar um sabor bem agradável aqui. Agora a gente abre ela aqui, vamos colocar mais um pouquinho de azeite. Então é o azeite que vai dar a liga aqui dessa massa, tá? Que vai dar o ponto dela, aqui que nós vamos estar acertando aqui a massa. Ó, já está quase dando o ponto aqui que a gente quer chegar. Juntando aqui. Agora mais um pouquinho de azeite. É assim mesmo, viu, pessoal? Ela vai, como ela só leva o polvilho, né? Que as farinhas elas são bem finas, são bem secas, ela vai fazer um pouquinho de sujeira aí na sua pia. Ó, nossa massa aqui está praticamente pronta. Aqui ela está praticamente pronta aqui a nossa massa. Ela não precisa deixar descansar, não precisa deixar crescer. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos preparar as bolinhas, tá? Essas bolinhas, o legal, como pão de queijo, você pode fazer também, você pode congelar. Tá? Faz as bolinhas, congela elas individualmente e depois você coloca num saquinho e deixa no freezer. Aí quando você quiser preparar, só levar ao forno, como nós vamos fazer agora. Então agora nós vamos preparar as nossas bolinhas. Então aqui está pronto, olha como que ficou a nossa massa. Ela está pronta e agora nós vamos preparar então as nossas bolinhas. Deixa eu dar uma lavada aqui na mão. Então vamos montar aqui agora as bolinhas. Vamos pegar uma assadeira. Aí o formato, o tamanho da bolinha, você faz do tamanho que você gostar, tá? Pequena, maior. Outra coisa legal, você pode, se você quiser também, você pode rechear, aí vai do seu gosto. Então nós vamos montar agora essas bolinhas aqui e vamos levar elas para a assadeira. Detalhe, você não precisa untar a assadeira, tá? Porque já temos o azeite aqui. Então não precisa tá untando aqui. Então a gente faz as bolinhas aqui. Vamos fazer mais uma. E essa aqui, ela vai para o forno, tá? Qual o tempo que você vai deixar essa bolinha, esse pãozinho assando no forno? Dependendo do forno, você vai deixar o forno pré-aquecido 10 minutos a 180 graus. Ela vai ficar de 25 a 30 minutos, dependendo do seu forno. Mas você vai olhando lá, tá? Viu que ela está bem douradinha, tiver no ponto, você já pode tirar, tá? Então eu deixei uma preparada já, tá? Porque senão não ia dar tempo da gente tá fazendo na hora. Ela acabou de chegar.
Eu vou tirar aqui e vou colocar essa aqui para assar. A gente já vê como ficar. Então, o forno ele já está pré-aquecido. Então eu vou colocar aqui o nosso forno a 180 graus. E vamos colocar o tempo aqui de 30 minutos para ele estar assando. Olha que legal que fica aqui o nosso pãozinho de mandioquinha. Olha como que ele fica crocante. Fica bem bacana. E aquilo que eu falei para vocês do polvilho, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu falei que a gente está utilizando o polvilho doce e o polvilho azedo, né? Então, onde que a gente corta aqui, ó, por dentro, ele fica com aquela massinha, né? Devido ao polvilho doce, fica crocante, tá? Que nós utilizamos aqui o polvilho azedo e ele não vai tá murchando. Então tá aqui, ó, o resultado final, o nosso pãozinho de mandioquinha, de batata baroa, sem glúten e sem lactose. Espero que vocês tenham gostado. Tenho vários vídeos também lá na minha página do Facebook. Quem gostou, curte, acompanha lá a nossa página. Bistrô em Casa, Ricardo Augusto Wagner, acompanha a gente lá, tá? Obrigado e boa noite a todos. Oi, boa noite, gente, tudo bom? Hoje vai ser uma coisa mais descontraída, como vocês podem ver, nós estamos na cozinha do chefe Ricardo Wagner, do Bistrô em Casa, e vai ser, a receitinha vai ser de um pão de, que é mesmo? De mandioquinha. Então, e vai ser a receita hoje um pão de mandioca. O que é o glúten? O glúten é uma proteína, tá, presente nos seguintes alimentos: trigo, centeio, cevada, malte e não lembro mais o que, tá? Trigo, aveia, centeio, cevada e malte. Depois a gente vai